essa reforma administrativa? Porque palavrão, as pessoas leigas ficam meio no ar. O que ela significa? A reforma administrativa é uma reconfiguração do Estado brasileiro no que diz respeito à prestação dos serviços públicos e à presença do Estado em áreas que são essenciais, principalmente para a população mais pobre. É uma reforma que modifica por completo o atual regime jurídico dos servidores públicos, que tem, dentre outras garantias, a estabilidade do servidor no emprego, para que ele possa ter a autonomia necessária frente ao gestor, a imparcialidade frente ao Estado. Estamos assistindo agora, inclusive, em meio à CPI, eventos que envolvem servidores públicos, que só puderam trazer a público os problemas que eles identificaram, que deverão ser, evidentemente, analisados, fiscalizados, pelas autoridades competentes, porque gozavam dessa estabilidade. Então, essa é a primeira modificação importante. E a segunda... Acaba totalmente a estabilidade, Cacau? Ela não acaba totalmente porque, na reconfiguração dos vínculos, são criados 5 novos vínculos. Então, os atuais servidores, eles entram numa carreira em extinção. Então, os atuais, em alguns anos, eles deixarão de sobreviver. E dos atuais vínculos, apenas um dos que seriam criados teria o concurso como porta de entrada e a estabilidade, que são as chamadas carreiras típicas de Estado. Só que essas carreiras típicas não estão sequer ainda definidas em lei. Os outros 4 vínculos são vínculos de bastante precariedade, de recrutamento amplo, de seleção simplificada e sem a garantia da estabilidade do emprego. Então, vai dar para arrumar emprego para muita gente sem concurso, é isso? Olha, a própria assessoria do Senado Federal concluiu uma nota técnica há cerca de um mês atrás, no mês de maio, que aponta no estudo a possibilidade da criação de 207 mil novos cargos apenas com a aprovação da reforma nos termos em que ela está colocada. E tem gente querendo ampliar. Então, seriam 207 mil novos cargos que seriam criados, ou seja, a reforma, ao contrário do que está sendo dito, ela pode ampliar o gasto público, ao invés de reduzi-lo. Cacau, eu te interrompi quando você falava do segundo ponto. Isso. E o segundo ponto é que ela vai modificando a relação do Estado brasileiro com a prestação da assistência social, da saúde, da educação, na medida em que ela abre a possibilidade de que uma série de serviços que hoje são prerrogativas fundamentalmente do Estado, ou no máximo ele faz isso junto com a iniciativa privada, eles vão deixando de ser exclusividade, o Estado vai saindo. Então, por exemplo, essa possibilidade está bastante expressa no artigo da reforma que possibilita a cessão de equipamentos públicos para a iniciativa privada para a exploração desse segmento. Então, você pode entregar um hospital público para a iniciativa privada para ele ser administrado. Você pode entregar uma universidade, um instituto federal, um centro de pesquisa. Então, isso está bastante evidente, está bastante claro na reforma. Além de outros mecanismos que vão abrindo para a intervenção do setor privado, o que já existe no Brasil. Na verdade, com a emenda 19, em 1998, esse processo se iniciou. Então, o que eu tenho dito é que o processo atual ele completa aquela reforma do Bresser Pereira, a emenda constitucional 19, que abriu para as organizações sociais, para as OCIPs. Essa agora amplia o escopo de administração de serviços que são públicos de uma maneira muito mais ampla. Praticamente, ela abre tudo e tem a ver com essa onda mais recente que a gente tem visto, não só no Brasil, mas em outros países, de uma total liberalização da economia, de retirada do Estado de setores que não são mais nem aqueles setores estratégicos, mas praticamente todos os setores que podem ser alvo da iniciativa privada, porque podem dar lucro. E é óbvio que podem. O problema é que o Estado ele não pode, digamos assim, ter essa visão. O Estado ele tem um papel de provedor, ele tem um papel de assistência, ele tem um papel de atender a população mais pobre. A reforma ela ignora isso por completo. Ela abre praticamente todos os segmentos para a iniciativa privada. A gente está indo na contramão do Chile, então. Então, o que tem ocorrido é que os países que experimentaram reformas de cunho ultraliberal estão fazendo o caminho de volta. O Chile é um exemplo, mas eu posso te dar também a Espanha, que é muito interessante. A Espanha, em 2012, fez uma reforma bastante ampla no setor da saúde, privatizou hospitais, clínicas, fez concessões, parcerias público-privadas, ou seja, uma série de rearranjos na saúde, que era fundamentalmente saúde pública. O que aconteceu ano passado com a pandemia da Covid-19? Ela teve que reestatizar esses equipamentos, porque a iniciativa privada não deu conta de atender no momento de crise. Então, a Espanha também teve que começar a fazer a volta. Então, em vários países, esse debate está sendo refeito. A retirada do Estado ou de áreas estratégicas do ponto de vista econômico,
ou de áreas que seriam áreas de escopo, né, de atendimento do Estado. E num país igual ao nosso, que tem tanta vulnerabilidade, tanta desigualdade, não tem como pensar na ausência do Estado nessas áreas e simplesmente jogar para o mercado. Tem muita gente que está à margem, não vai ter como pagar. Então, não vai ter educação, não vai ter saúde, não vai ter assistência. Essa, digamos, é a notícia dura, né, dessa reforma. O Cacau, essa reforma não vem sozinha, ela vem acompanhada de outras. Por exemplo, privatização da Eletrobras. Abre a possibilidade de que tarifas congeladas hoje de energia gerada em hidrelétricas que já foram pagas pelo povo brasileiro, são patrimônio pago, essas tarifas congeladas deixariam de ser congeladas e aí o comprador, que vai ter o monopólio privado na energia, vai poder vender isso no mercado livre. Isso é uma coisa, né? Um setor chamado estratégico. E aí os Correios, quer dizer, no momento em que existe uma explosão das vendas do comércio eletrônico, em que as encomendas se tornam absolutamente lucrativas, não a carta antiga, que era a carta que a gente mandava no passado, mas são as encomendas, os pacotes. Eles querem vender, então é um projeto amplo de desmonte, né? Na verdade, se nós retomarmos do processo mais recente, eu acho que tem um marco temporal, que é a explosão da crise econômica em 2008, né? A crise econômica em 2008 pôs a nu, né, as limitações, a capacidade do capitalismo de responder a uma série de problemas que são globais pela lógica do lucro, que as grandes transnacionais têm, e a subserviência dos estados. As reformas que, então, começaram a ocorrer, elas têm uma característica um pouco diferente daquelas dos anos 80 e 90, que principalmente foram as privatizações, as parcerias público-privadas, e começaram a mirar o serviço público nessas funções que, em geral, são mais de atenção do Estado, né? Como saúde, educação, como assistência. Mas é um engano, né, imaginar que as áreas que não estavam privatizadas, que lá atrás foram consideradas estratégicas, estavam fora. Então, é o que está acontecendo. Eu destacaria, além dos Correios que você citou e da Eletrobras, o recente marco regulatório, né, da água no país, da água e do esgoto, que pode simplesmente privatizar um serviço que é essencial, que nem todos os brasileiros, inclusive, têm acesso, e que foi feito recentemente, né? Na mira da privatização estão, por exemplo, empresas de tecnologias, de dados, de informações, como o CERP e Dataprev, que são um patrimônio fundamental, um ativo fundamental no século XXI. A Petrobras está sendo privatizada pelas beiradas. A Gaspetro já tinha sido, a Transpetro, né? Enfim, vários segmentos da Petrobras, né? a distribuidora, a BR distribuidora. A Petrobras distribuidora, a BR, então as subsidiárias estão sendo privatizadas e estão isolando a Petrobras só para exploração. Então, você tem um processo que eu chamo de reformas do Estado, porque ele é mais amplo, que está em curso. E dentro disso, nós teríamos que citar também as emendas constitucionais, que limitaram o gasto público, né, o congelamento, o teto do gasto, né, o aumento da DRU para 30%, a terceirização praticamente sem limites agora no serviço público. Então, você tem um aparelhamento do Estado pelo setor privado que está acontecendo, e a gente já conhece essa história. A gente sabe aonde isso vai dar. Isso não vai dar em eficiência, isso não vai dar em melhoria, isso vai dar em exclusão, né, das maiorias sociais que não têm condição de bancar no setor privado, né, de buscar no mercado esse tipo de serviço, esse tipo de atendimento. E, da mesma forma, é muito interessante você analisar, quando se pensa em privatizar os Correios, né, pelo elemento que você está colocando, que é essa mudança, né, no padrão das remessas, o comércio eletrônico, né, tudo isso que está acontecendo. Então, se os Correios já eram uma empresa fundamental antes, eles se tornam mais importantes agora. E daí vem a sanha privatista, né? Mas o que a gente tem observado é que não há da parte do governo uma preocupação com isso. Parte da equipe econômica, em particular o Paulo Guedes, estava no Chile quando foi privatizada a Previdência. E eles sabiam que era questão de 20, 30 anos para que aquele modelo entrasse em derrocada. Só que 20, 30 anos depois, eles não contam que a população vai lembrar. O que está acontecendo no Brasil é isso. A própria reforma administrativa, né, que nós estamos tratando aqui hoje, ela tem um dispositivo que migra os atuais servidores, os servidores que vierem entrar no serviço público, dos seus fundos de previdência próprios, do seu regime próprio, para o regime geral. Depois que você teve uma reforma que fez a migração. Esses regimes próprios, sem dinheiro entrando, eles vão enfraquecer, não vão ter condição de pagar a aposentadoria dessas pessoas e podem quebrar. Então, a mesma coisa que foi feita lá no Chile, a reforma administrativa embute para os servidores públicos. Então, é um filme repetido, entendeu? E como tragédia, né, ou como farsa, infelizmente, ela está proposta nessa reforma aqui no Brasil. Mas é isso que você começou a analisar. É um quadro geral de reforma do Estado,
para o interesse do setor privado e que não leva em conta o interesse da maioria da população. Esse é o elemento central que está em debate aqui. É uma visão de Estado. Para que nós queremos o Estado brasileiro? Ô, Cacau, finalmente, quantos brasileiros você estima ficarão alijados do acesso a um bom serviço que a gente considerava essencial antes, especialmente saúde e educação? Eu acho que os números trágicos da pandemia, Zé, trouxeram para nós um quadro que estava aparentemente escondido da realidade brasileira, né? Nós temos hoje 60 milhões de pessoas que estão aí na linha da pobreza e da extrema pobreza. Então, nós arrancaríamos deste número 60 milhões de pessoas que seguramente teriam muita dificuldade de acessar esse tipo de serviço se ele não for público. Se nós levarmos em conta ainda o grau de precarização da economia brasileira, nós temos aí cerca de 30 milhões de pessoas vivendo de bico, de motorista de Uber, entregador de aplicativo e tudo mais. Então, nós podemos dizer que nós temos aí de 90 a 100 milhões de pessoas que sofreriam mais com essa reforma a partir de indicadores oficiais. Estou te dando aqui números que são números que o próprio Estado brasileiro nos dá pelo IBGE e pelo IPEA. Praticamente metade da população brasileira, quase. Isso, e mais da metade da população adulta em idade para trabalhar.